Atenção comunidades, este material, esses vídeos que vocês estão tendo acesso, eles foram planejados exatamente para a gente poder trocar com vocês todas as informações que vocês trazem, que nós, os técnicos, temos para compartilhar juntos. Todos sabem que a nossa maravilhosa cidade Paraty, ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. E o que é este patrimônio? Este patrimônio, são todas essas riquezas que compõem a nossa cidade, que inclui desde esse casario colonial maravilhoso, a nossa paisagem, né? Principalmente a cultura, a natureza, que envolve toda a biodiversidade, tudo que habita as florestas, o mar, tudo que envolve a natureza e cada atrativo que nós temos dentro das unidades de conservação e dentro das comunidades habitadas por cada um de vocês. Então é muito importante que a gente entenda a importância dos diferentes modos de vida das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, dos caiçaras, dos quilombolas. Tudo isso faz parte dessa riqueza reconhecida pela Unesco. Então, este patrimônio, que é exatamente de todos nós e que agora foi reconhecido pelo mundo, ele precisa ser preservado, ele precisa ser protegido. E esta proteção, ela também é uma responsabilidade de cada um de nós, não apenas dos órgãos ambientais, mas de cada um de nós. Olá, eu sou Chico Chinó, consultor do Movimento Bora Andar, uma iniciativa do WWF Brasil. E nesse vídeo vamos falar um pouco do condutor de visitantes em áreas naturais protegidas, fortalecendo esse turismo na região de Paraty, Paraty de serra e mar, Paraty de cachoeiras, Paraty de praias, de manguezal, Paraty de montanhas, Paraty de ilhas, Paraty de cultura caiçara, de cultura quilombola, cultura indígena, Paraty patrimônio mundial misto de cultura e biodiversidade. Vamos trabalhar o turismo, vamos fortalecer esse turismo. Para começar, vamos entender que turismo que estamos falando. Dentro de Paraty, eu vejo o turismo de aventura, que é um turismo que a gente pode falar de fazer esportes que envolvam algum certo risco, mas que não seja uma coisa competitiva. Por exemplo, uma canoagem mar aberto, uma canoagem dentro da Bahia, um rapel, uma escalada, um voo de parapente, um voo de asa delta. Temos o ecoturismo, que aí pressupõe na sua essência a preocupação como um todo com a preservação do meio ambiente. Aquela velha máxima do desenvolvimento sustentável de usar os recursos naturais com a população atual, deixando preservado para a população futura. Dentro do ecoturismo, algumas atividades podem ser ditas como caminhadas, contemplação, o birdwatching, que algumas pessoas já chamam de passarinhar, né? Vamos abrasileirar o tema, trazer para o nosso idioma. Uma boa atividade de passarinhar, observação de aves, cada vez mais rico, um segmento que cada vez mais cresce no Brasil e que Paraty tem um potencial absurdo para isso, em que as pessoas podem ir caminhando com alguém que saiba o lugar onde os passarinhos ficam e observando. Ou então você pode apenas sentar em algum lugar que você veja, perto de uma árvore frutífera, perto de um córrego, que você sabe que vai chegar bastante passarinho, e tirando foto e observando. Um turismo que cada vez mais cresce. Temos também o turismo, já falado lá no primeiro vídeo, das trilhas de longo curso, que podem ser inseridos ou no ecoturismo ou no turismo de aventura, muito forte para Paraty também. E principalmente, deixei por último, o turismo de base comunitária. O turismo construído pelos próprios comunitários, em que os comunitários vão ser os protagonistas. Eles não vão pausterizar o turismo, nem vão fazer uma coisa que degrade a sua área. Vão fazer uma coisa paulatina, recebendo grupos que caibam de acordo com a sua capacidade de atendimento, a capacidade de atendimento do ecossistema ao redor do qual eles vivem. Um turismo que eles vão decidir quais são os circuitos, por onde passa, por onde não passa. Tudo isso em conjunto e conversado com as unidades de conservação onde estão inseridos. É interessante notarmos que boa parte do território de Paraty ele está inserido em unidades de conservação. Temos diversas. Temos a Pacairuçu,
temos a APA de Paraty, temos a Reserva Ecológica de Jatinga, temos o Parque Nacional da Bocaina, temos a ESEC Tamoios, entre outras áreas. Então as populações tradicionais, no turismo de base comunitária, elas vão ser preponderantes, vão decidir o que querem, vão fazer os roteiros e vão ser os principais atores. Mas lembrando que estão dentro dessa unidade de conservação e que um diálogo é necessário para que você respeite a unidade de conservação e fortaleça elas de maneira que elas se fortaleçam também e com isso consigamos preservar o ecossistema da região. Então esses são os segmentos de turismo que nós podemos ter. Dentro de Paraty, a gente pode falar também do turismo histórico, no Centro Histórico de Paraty, um turismo cultural, no Morro Defensor Perpétuo e também em alguns outros lugares que fazem parte do patrimônio mundial misto, da parte cultural. É importante notar, gente, que uma viagem em área natural sempre envolve risco. Então, aquela pessoa que decide fazer a viagem de uma trilha, decide fazer a viagem de um percurso marítimo, deve primeiro pensar na precaução. Vamos olhar o tempo. Vamos pensar quais são os sites de meteorologia mais confiáveis para Paraty. Vamos fazer uma lista e vamos observando qual deles acertam mais. Vamos analisar sempre, antes de ir para o mato, antes de pegar o mar, pegar 2, 3 sites, fazer um balizamento entre eles e a partir disso decidir se vai ou não ser possível fazer a trilha. Vamos sempre pensar nos grupos. Cara, vou fazer uma trilha mais pesada, mais complicada, com um grupo de 20 pessoas, não dá. Um grupo para um guia, no máximo de 5 pessoas. A partir de 5 pessoas, 2 guias, um sendo o guia e um sendo serra-fila, aquele que fica lá atrás da fila. Eles sempre se comunicando no olhar, sempre um olhando para o outro, sempre vendo o que está acontecendo, de maneira que o grupo não fique muito disperso ao longo da trilha. Um grupo muito grande, ele vai ser prejudicial ao ecossistema. Por isso se fala em capacidade de carga. E é interessante a gente olhar isso nos planos de manejo da unidade de conservação, nos zoneamentos das unidades de conservação e conversar com os gestores para saber como é que está esse planejamento. Áreas como, por exemplo, a Cachoeira do Saco Bravo, que é um grande potencial turístico, é um lugar em que deve ser feito apenas com guias, pelo risco inerente. Outros pode ser a indicação apenas, mas deve-se conhecer o lugar e os próprios comunitários decidirem sobre isso, mais uma vez eu friso, em conjunto com as unidades de conservação do entorno. É interessante notar também qual é o nosso perfil do grupo. Tentar sempre buscar mais informações. São pessoas já acostumadas a andar? São pessoas que não estão acostumadas a andar? São pessoas que querem apenas fazer uma caminhada para a praia e voltar? São pessoas que querem fazer uma trilha de 4, 5 horas? Qual são esse grupo? É interessante, um termo de responsabilidade não nos precavindo totalmente, mas já nos dá um respaldo ao fazer uma trilha mais complexa, uma trilha mais perigosa. É importante também a gente notar na ponto de desidratação. Paraty é um lugar que no verão é muito quente e apesar da umidade, a pessoa numa caminhada pode perder muita água. Então, sempre que você começar a sentir sede, é porque você já começou a desidratar. Mesmo que não haja um ponto de parada, importante, de 20 em 20 minutos, de meia em meia hora, parar com o grupo para todo mundo dar um gole d'água. A cada hora de caminhada, pelo menos, parar para um respiro e comer alguma coisa. Botar para dentro um sal, uma glicose, um amendoim, uma fruta, já faz parte disso. Isso é uma coisa que sempre dá um tchan para o turista, né? Quando de repente do nada o guia tira uma fruta gelada, um suco gelado da mochila no meio da caminhada. Uma coisa interessante também pensar é nos diversos roteiros que a comunidade oferece. E com isso a gente poder mostrar para o turista diversas possibilidades que tem. Então, quais são as possibilidades de trilhas marinhas e terrestres que existem em Trindade? Qual a possibilidade de trilhas marinhas e terrestres que existem em Paraty-Mirim, no Pouso da Cajaíba? Eu aqui de fora não vou saber, mas vocês, os caiçaras da área, vão saber isso de cor salteado. Mapeando isso, mostrando para o turista, cada vez mais vão trazer a oportunidade deles voltarem novamente. Eu fiz essa trilha, mas não fiz aquela. Eu fiz isso, mas não cheguei até aquele ponto. E com isso eu vou mostrando. E também com isso é importante fazerem cada vez mais um laço entre as comunidades, um associativismo, mostrarem para vocês que vocês estão todos juntos. O cara foi para Partim de Sá,
conhecer o Martim de Sá, e o que tem em Pouso, o que na Praia Grande da Cajaíba, o que tem no território indígena, o que tem no quilômetro do Campinho. Quanto mais houver uma rede de informação, uma rede de vocês trocando e se indicando um para o outro, pô, procura o guia tal lá em Ponta Negra, procura o guia tal lá em Paraty-Mirim, isso aí vocês cada vez mais fortalecem uma rede e atrai mais turista. Também é importante levarmos sempre um kit de primeiros socorros. Lembrando, primeiros socorros só faz quem é especializado. É importante todos terem um curso de primeiros socorros. Se não tiverem, cabe vocês cobrar ao poder público através dos conselhos de unidade de conservação, através dos seus moradores, que faça-se um curso de primeiros socorros. E que vocês tenham um kit de primeiros socorros básicos. Mas lembrando que a primeira ação, depois você vê a respiração da pessoa, ver se está inconsciente, é ligar para o corpo de bombeiro, ligar para a marinha, para ver quem pode ajudar naquela área. E ali nós temos primeiros socorros com esparadrapo, band-aid, remédio, nunca dá remédio, porque você não sabe, você não é médico, você não pode receitar um remédio. Então, mesmo um remédio Novalgina, Dorflex, um remédio relativamente, entre aspas, mansos, você não sabe como é que a pessoa... Mas um band-aid, um esparadrapo, uma tala, uma faixa, coisas assim para você ter um gelol, coisas assim para você ter de emergência se precisar. Mas trabalhar na prevenção será raro termos que usar esses instrumentos. Vamos pensar então em prevenção. Algumas coisas que eu já falei. Verificação climática, grupos pequenos, grupos de mais de 5, sempre com 2 pessoas. Parar de meia hora para beber água, se hidratar. Parar de 1 hora mais ou menos para você comer alguma coisa, botar um sal, uma glicose para dentro. Verificação da trilha. Você pode conhecer aquela trilha de cor, mas a natureza está sempre se mexendo. Cai uma árvore, cai uma pedra, é uma dificuldade a mais. Você fechou um grupo, não faz aquela trilha há 1 mês, há 2 semanas, ou então tem um ventaval muito forte, uma chuva muito forte, vai lá, vê como ela está, observa o perfil do grupo. Ao longo da caminhada você vê que tem uma pessoa que está muito cansada mesmo, aquela pessoa que já está dando grupo, bota ela na frente, deixa ela puxar o grupo, porque senão ela vai ficando para trás, ficando perdida, e vai se exaurindo mentalmente e fisicamente para acompanhar o grupo que não está conseguindo. Então são pequenos detalhes que ao longo da caminhada vamos tentar cada vez mais descobrir os detalhes da trilha, aquela árvore, aquela pedra e as histórias que tem naquele lugar. As histórias tanto contadas pelo homem, as marcas do homem na floresta, quanto as histórias da natureza. Uma árvore que um passarinho gosta muito, é a característica daquele passarinho. Uma árvore que pode ser usada como, por exemplo, guapuruvu para canoa, como, por exemplo, aroeira para esteio de casa, entre outros que vocês sabem melhor do que eu. Vocês são da área. A riqueza e a tradição é de vocês. Confiem em vocês mesmos, confiem no seu saber. E é essa cultura, essa riqueza que vai mais encantar os turistas. E vamos lembrar sempre, gente, que a união faz a força. 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Então vamos fortalecer as redes, vamos fortalecer as teias do lugar e vamos fortalecer a nossa posição política, participando ativamente cada vez mais dos conselhos das unidades de conservação presentes, dos conselhos de turismo, dos conselhos de meio ambiente do município, das associações de moradores que existem, de que vocês tenham voz na decisão sobre o seu território e formem cada vez mais coletivos, formem cada vez mais associações de guias que fortaleçam o turismo de base comunitária na região de Paraty como um todo, mostrando ao mundo o potencial que isso tem, o potencial de trilhas, o potencial de remadas, o potencial de experiências culturais que Paraty pode oferecer. Então, se tiver só Ponta Negra, se tiver o Sono só, se tiver só Paraty-Mirim, só Cruz do Campinho, é uma experiência solta. Agora, quanto mais vocês estiverem interessados, quanto mais vocês estiverem conectados um com o outro, e até pensando roteiros que se conectem juntos, mais rico será a experiência do turista, mais retorno terá para as comunidades. Então, se fortaleçam enquanto grupo, se fortaleçam enquanto coletivo. E procurem cada vez mais saber quais são as instituições que estão aí, quais são as secretarias, quais são as unidades de conservação,
e como você consegue ter voz ativa nas suas decisões, nas suas diretrizes, nos seus planejamentos. Muito obrigado, gente.